Oi, pessoal! No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como fazer esse lindo jogo para banheiro feito com toalha. Espero muito que vocês gostem. Se não é inscrito no canal, já se inscreve e clica no sininho para receber sempre as notificações de vídeos novos. Vamos aprender? Para fazer esse joguinho, você vai precisar de tecido de algodão, uma toalha para piso, uma toalha para rosto e bordado inglês. Para decorar a toalha de rosto, eu vou fazer um barrado. Cortei o tecido com 20 centímetros e acrescentei 2 centímetros a mais em cada lateral. Vou dobrar esse excesso de tecido, deixar rente à lateral da toalha para poder fazer o acabamento. Para fazer o laço, eu cortei o tecido com 50 centímetros por 10 centímetros. Vou dobrar ao meio, dobrar novamente. E com a tesoura eu vou fazer um corte para poder fazer o bico do nosso laço. Vou costurar com a distância de um pé de máquina. No meio do tecido eu deixo aproximadamente 3 centímetros sem costurar e continuo costurando. A minha toalha para piso ela já veio com uma marcação, o que facilita muito na hora de costurar. Cortei as tiras com 10 centímetros de altura. Essas tiras maiores eu cortei do tamanho da toalha e as menores eu cortei com 2 centímetros a mais de cada lateral, que é para eu poder dobrar e fazer o acabamento para finalizar a toalha. Com o lado avesso da toalha virado para o lado de cima, eu coloco o bordado inglês também com o lado direito virado para o lado de cima, dobro 2 vezes a lateral do bordado inglês, deixo rente à lateral da toalha. Para fazer as preguinhas no bordado inglês, eu vou usar um garfo. Eu coloco o bordado inglês no meio do garfo, rodo o garfo, tiro, costuro, coloco novamente no meio, rodo o garfo, costuro. Essa técnica ela é bem legal porque todas as preguinhas saem exatamente do mesmo tamanho. Dobro o excesso de bordado inglês para o lado de baixo, finalizo com retrocesso. Coloco o tecido com o lado direito virado para o lado de baixo, dobro o excesso para baixo da toalha, alfineto para não sair do lugar, deixando rente na parte de cima. Passo uma costura com a distância de um pé de máquina, fazendo retrocesso no começo e também no final. Viro a toalha para o lado direito, arrumo a lateral do tecido, dobro o tecido para o lado de baixo, para ficar em cima da toalha. Alfineto para não sair do lugar. Vou passar uma costura com a distância de um pé de máquina na parte de baixo. Dobro aproximadamente 1 centímetro da parte de cima do tecido. Alfineto para não sair do lugar. Passo costura na lateral e também na parte de cima. Vou dobrando aproximadamente 1 centímetro e costurando. Sempre no começo e também no final de cada costura eu faço um pequeno retrocesso para não desmanchar o trabalho depois de pronto. Como a minha toalha ela é grafite, então eu estou usando na canelinha a cor grafite e na parte de cima a linha branca. Para fazer o acabamento no bordado inglês, eu coloco a linha de cima e também a linha da canelinha na cor branca. Para dar acabamento ao bordado inglês, passo uma costura fazendo retrocesso no começo e também no final. Vou fazer o mesmo do outro lado. A toalha para piso eu coloco com o lado direito virado para o lado de baixo, o bordado inglês com o lado direito virado para o lado de cima e o tecido com o lado direito virado para o lado de baixo. Então apenas o bordado inglês vai estar com o lado direito virado para o lado de cima. Coloco todos rente à lateral da toalha, costuro com a distância de um pé de máquina. Corto o excesso do bordado inglês,
Tanto no começo quanto no final, eu dobro 2 vezes o bordado inglês para o lado de baixo, deixando rente à lateral da toalha e finalizo com um pequeno retrocesso. Viro a toalha para o lado direito, passo uma costura em cima da emenda que a gente acabou de fazer, deixando a distância de um pé de máquina. Vou arrumando a toalha e o tecido e costurando. Dobro aproximadamente 1 centímetro da lateral do tecido, passo uma costura. Vou fazer o mesmo do outro lado. Depois de fazer as duas laterais, eu coloco a toalha com o lado direito virado para o lado de baixo, o tecido que eu cortei maior com o lado direito também virado para o lado de baixo, dobro a lateral do tecido para ficar rente ao tamanho da toalha, costuro com a distância de um pé de máquina, dobro o excesso de tecido deixando rente à lateral da toalha. Viro a toalha para o lado direito, passo uma costura com a distância de um pé de máquina, passo também a costura nas laterais e na parte de cima, lembrando que na parte de cima eu dobro aproximadamente 1 centímetro, vou dobrando e costurando. No começo e também no final de cada costura, fazer um pequeno retrocesso para não desmanchar os pontinhos conforme a gente vai usando e lavando o tapete. Para fazer o laço, eu passo uma costura com a distância de um pé de máquina, deixando o meio do tecido com aproximadamente 3 centímetros sem costurar, desviro, dobro o excesso de tecido que eu deixei sem costurar, os 3 centímetros que eu deixei sem costura, dobro as laterais para dentro, passo uma costura. Para dar acabamento ao laço, eu cortei um pedacinho de tecido na medida de 4 centímetros por 6 centímetros. Dobro aproximadamente meio centímetro de cada lateral e passo uma costura. Para fazer o laço, eu dobro as pontas, deixando para o lado de baixo, uma sobre a outra. Vou passar uma costura no meio do tecido, usando linha, agulha, nozinho na ponta. Vou dando pontinhos de sobe e desce. Puxo para poder franzir. Rodo um pouquinho de linha bem no centro do laço. Finalizo arrematando. Coloco a tira que eu fiz no centro, deixando a emenda para o lado de trás, alfineto para não sair do lugar. Para pregar na toalha, eu vou passar uma costura em cada lado da tirinha, fazendo um retrocesso no começo e também no final, costurando bem devagar, porque como é bastante tecido, corre o risco de arrebentar a agulha. E ficou assim o nosso joguinho para banheiro. Olha só que lindo! Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Tente reproduzir na casa de vocês. Se não é inscrito no canal, já se inscreve e clica no sininho para receber sempre as notificações de vídeos novos. Um beijão e até o próximo vídeo.